sogodu yelebo. Boa noite a todos. Estamos começando o programa Pai Rubilar Uilim Yaxé. Hoje tínhamos uma entrevista marcada com o pai Marcelo do Barajelu, mas pai Marcelo está com suspeita de Covid. Portanto, hoje não teremos a entrevista. Esperamos que o pai Marcelo esteja bem e que tenha uma boa recuperação no seu estado de saúde. Como mudou essa trajetória, a questão da entrevista do pai Marcelo, nós nos deteremos mais no programa as perguntas que o pessoal enviou para a nossa produção. A primeira pergunta vem de Denise Rubira. Por que as pessoas não podem saber que se ocupam no batuque? Bem, esta pergunta é uma pergunta bastante controversa. Porque o que ocorre? No estado do Rio Grande do Sul é uma coisa cultural, a questão das pessoas não saberem que se ocupam. Porque todos os descendentes da nação Nagô no estado do Rio Grande do Sul sabem que se ocupam. As outras nações é que têm esse hábito, né, de que as pessoas não sabem que se ocupam e criaram assim muita coisa em função desta situação. Uma vez em minha casa eu recebi um irmão que era pai de santo e nós estávamos conversando e ele me falou de um outro irmão, que este outro irmão era pronto e que se ocupava, e aí falaram para ele que este irmão tinha quase enlouquecido porque disseram para ele que ele se ocupava. Eu fiquei muito surpreso, né? E fiz a seguinte pergunta a ele: você acredita nisso? Aí ele ficou com receio de me responder, ficou pensando, eu repeti a pergunta: você acredita realmente nisso? Ele disse: pois é, eu não sei. Não, eu te faço essa pergunta porque, veja bem, se você acredita nisso, o seu orixá tem um grau de luz menos elevado do que um caboclo ou um preto velho. Porque, veja bem, se você analisar friamente, o orixá é uma divindade, é um ser divino. Como ele faria isto com um filho? Uma pessoa entra para uma casa, se apronta, faz um assentamento de Bará, Oxalá, recebe seus axés, com tempo de religião, aí chega uma pessoa de má fé ou de má índole e diz para esta pessoa: você se ocupa. O seu orixá me disse isso, e essa pessoa cai morta? Não tem sentido, né? Uma divindade, um ser iluminado, jamais faria isso com o filho, até porque a função do orixá na Terra é preservar o filho e a sua família. Nesses casos, por exemplo, imagine alguém que seja um babalorixá ou um meialorixá, chefe de casa, né, chefes de casa, que tenham filhos de santo, que dependem deste babalorixá ou deste meialorixá, depende da situação de saúde dele para que ele possa ajudar e cuidar dos filhos. E aí chega uma pessoa de má índole e diz assim: você se ocupa. E aí, com estas simples 2, 3 palavras, acaba eliminando a vida desse pai de santo e o Magua vai para a terra abaixo. Não, isso é impossível. Tá? Isso não existe realmente. Existem algumas coisas na religião que são folclore. E o que é realmente fundamento religioso vai ficando para trás. Mas vamos em frente. Andressa Machado. Ela pergunta se há necessidade do axé de fala.
na prova do axé de fala, Andressa, existem muitos... a minha verdade não é absoluta, a minha opinião não é absoluta. Mas realmente a questão do axé de fala é de extrema relevância. Não é para testar o orixá, mas sim para saber se realmente o orixá está na terra, se aquela pessoa está realmente ocupada e cumprindo com os princípios do Batuque do Rio Grande do Sul. Eu tenho por tendência a seguir sempre as orientações dos nossos ancestrais, como meu avô fazia, como a minha mãe de santo fazia. Então, realmente, sim, de extrema relevância, porque a flexibilização em algumas coisas, infelizmente, não existem. Deixa eu me ver aqui a próxima pergunta. Jéssica. Como se formou o Batuque no RS? Existe influência de uma nação para com a outra? Bem, Jéssica, a questão da formação do Batuque começa... eu fiz uma matéria, escrevi uma matéria, está na minha página no Facebook, onde eu abordo as questões sobre a história do Batuque no Rio Grande do Sul, desde o início, né, da formação do Batuque. Falo alguma coisa desde o princípio na África, e eu posso te passar alguma coisa aqui, mas seria muito interessante que você desse uma olhada na minha página. Bem, para entendermos a formação do Batuque do Rio Grande do Sul, nós precisamos entender como se desenvolveu este processo. Tá? Naquela época, para estabelecer a escravidão, os senhores de escravos chegaram à conclusão que não existe uma única forma de você estruturar um processo de escravidão. Primeiro, você tem que tirar aquele povo da sua terra. Você tem que tirar todas as convicções dele e colocá-los com povos de outros dialetos, de preferência que sejam inimigos. E todo este processo foi elaborado e feito, né, dentro das senzalas no Brasil. Então, o que aconteceu? Havia, né, nas senzalas nações distintas, né? Por exemplo, o Jeje e o Nagô eram tribos inimigas na África. Né? E eles dividiram famílias, tribos, entendeu? Tudo foi uma questão de divisão para que não houvesse unidade de ideias, que não houvesse resistência ao processo de escravidão. Então colocaram, por exemplo, a nação, os Jejes junto com os Nagôs, eles eram inimigos, colocaram Ijexá com Banto, né? E assim se desenvolveu o processo. Isto fez com que os nossos ancestrais levassem muito tempo para conseguir chegar a uma conclusão que hoje, nós que estamos numa situação de liberdade, a gente tem mais condições de analisar a situação. Isso levou muito tempo para que houvesse um entendimento entre as nações, até que os nossos ancestrais chegaram à conclusão que só haveria uma única forma, né, de conseguir transpor as dificuldades do processo de escravatura e unificar
o povo africano. Seria através da cultura religiosa. E aí, desta forma, se formou o batuque. Como o Jeje, né, que é uma tribo de origem Fon, o Jeje era nosso Jeje é o Jeje com o Nagô, por influência do Nagô já na senzala. Então, os cultos no Batuque Rio Grande do Sul são direcionados a orixás. Por quê? Porque essa mistura entre Jeje e Nagô, o culto de Vodum, ele ficou perdido em nosso estado. Foi um acordo que existiu entre as nações iorubás e o povo Fon de respeito mútuo entre as suas divindades. E o que aconteceu? O Jeje do nosso estado, ele cultua orixá e não Vodum. O que não acontece no estado do Maranhão, na Bahia, o Jeje Marri, o Savalu, o Axanti, esses, digamos assim, tipos de Jeje, eles cultuam Voduns. E aqui nós fizemos referências a Vodum em nosso batuque. Por exemplo, quando você canta para o Leba, que o batuque da nação Jeje começa cantando para o Leba. Quando você canta para o Leba, você está cantando para o Vodum de frente, que tem a mesma correspondência com o Exu Yorubá. Quando você canta para Sobô, você está cantando para um Vodum que tem ligação com Xangô. Quando você canta para Agué, também. Nanã, Sapatá, são todos Voduns. São orixás, que nós tratamos como orixás de cultura Fon. A diferença se deu muito grande foi com a nação Cabinda, porque a nação Cabinda ela foi absorvida pela cultura iorubá, porque havia no estado o Jeje, o Nagô, e o Jeje, que já era um Jeje Nagô, por isso o Jeje Nagô, Nagô de culto ao orixá, o Oió, e o Ijexá. Na verdade, as nações de origem iorubá se tornou a maioria, e ficando somente a nação Cabinda de origem banto. E por esse motivo, a nação Cabinda passou a cultuar orixá e não inquice, fugindo um pouco das suas tradições, e cantando batuque também em Yorubá e não em Kibundo, que seria a sua língua de origem. O que ocorreu também com a nação Jeje, culto orixá, não há dentro da nação Jeje, Jeje Nagô, não há nenhum canto em Euefon, que é o idioma de origem Fon. Bem, pessoal, vamos chamar os comerciais e volto já. Em Pelotas, há muitos anos no mercado, a Injetrônica Renasson conta com serviços de regulagem eletrônica de motores, consertos e vendas de centrais de injeção eletrônica, escaneamento de veículos e limpeza e equalização de bicos injetores. Injetrônica Renasson fica na rua Marechal Deodoro, 363. Agende o seu horário via fone WhatsApp 53 30 25 18 88. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Centro de Atividades Físicas Supera. Aulas de pilates, musculação, treinamento físico-funcional, fisioterapia e atendimento nutricional.
Você nunca treina sozinho. Agende sua aula experimental gratuita. 98454-1414. Fale com a equipe Supera. Memorial Pet São Francisco. Com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco. Seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 984450095. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizza e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza. É Pizzaria Open, na Bento, 3951. Voltamos ao programa Pai Rubilar, Oi Leimi Axé. Seguindo com as perguntas, Jéssica Amaral. Pai Rubilar, pode chegar entidades de Umbanda no Batuque e do Batuque na Umbanda? Bem, essa mistura não é indicada. Na verdade, são cultos e rituais totalmente distintos, né? Batuque é batuque, Umbanda é Umbanda, e emoção é emoção, né? Então, as pessoas têm que entender a diferença do que é uma incorporação, do que é uma ocupação e o que é emoção. Porque uma entidade de Umbanda não encontra motivo para chegar em um batuque, que ali não faz parte do ritual dela, e o mesmo ocorre com o orixá na Umbanda, a não ser que esteja acontecendo alguma coisa, que alguém esteja passando mal em um terreiro de Umbanda, e que neste terreiro não tenha uma entidade, um cacique, um responsável, alguém responsável espiritualmente, para resolver o problema, né? Tomar conta da situação. Mas é muito raro, isso é uma coisa que quase que impossível. Pedro Francisco. Pai Rubilar, como começou o sincretismo no Brasil? Bem, o sincretismo começou na época ainda da escravidão, né? Onde havia muita perseguição aos cultos africanos,
E os africanos começaram a montar altares dentro da senzala, né, com santos católicos, pediam para o senhor um santinho católico, botava ali para fazer as suas orações. E embaixo colocavam o assentamento de orixá. Como isto acabou sendo descoberto na senzala, eles mudaram a estratégia. Alguns escravos cuidavam das imagens dentro da Igreja Católica. Faziam a limpeza de altar, faziam toda aquela coisa. Como as imagens eram de madeira, eles, de uma forma inteligente, para poder seguir cultuando seus orixás, eles conseguiram abrir a imagem embaixo e começaram a colocar os seus assentamentos. Assim começou o sincretismo. Por exemplo, no Bará, no Santo Antônio, no Bará, Baralanã, Santo Antônio com Pão dos Pobres, Santo Antônio, Exuadag, Exu Agelu junto com a Exuadag, junto com Santo Antônio, porque é o menino que carrega, né? Que o Santo Antônio carrega, ele é sincretizado ao Baragelu. São Pedro, Baralodê. E assim começou o sincretismo. Foi uma forma encontrada pelos nossos ancestrais, uma forma, diga-se de passagem, inteligente, pois ela nos possibilitou a nossa prática, viabilizou a nossa prática religiosa. Essa é a grande verdade, né? Através disso, hoje conseguimos ter nossas casas de religião, nossos cultos ao orixá, com plena liberdade de culto, né? E de expressão religiosa. Então, eu classifico isto como uma coisa de extrema relevância e sou a favor do sincretismo. Sim, uma outra pergunta que eu já acabei respondendo é a Amanda. A Amanda pergunta se eu sou a favor do sincretismo. Sim, realmente, eu sou a favor do sincretismo, porque eu sou uma pessoa extremamente conservadora daquilo que os nossos ancestrais fizeram. Se eles usaram deste artifício para que nós pudéssemos, até o dia de hoje, cultuar os orixás africanos, quem sou eu, quem seria eu para ser contra isto, né? Eu acho que isso deve ser respeitado. Isso é de extrema relevância e somente através desse sincretismo é que estamos aqui até o dia de hoje, fazendo programas de televisão e falando sobre a cultura africana no Brasil e no Estado. Luciana pergunta, Pai Rubilar, o que significa a expressão Santinho de Paoco? Já expliquei. Rose pergunta, Pai Rubilar, qual a diferença entre ocupação e bolar no santo? Bem, a ocupação não existe uma diferença entre ocupação e bolar no santo. São culturas diferentes e formas diferentes de culto, né? E expressões diferentes, porque são culturas totalmente diferentes, de estados diferentes. Não existe diferença. A única diferença é que aqui no estado do Rio Grande do Sul, as pessoas, a grande maioria das nações, né, tem esse mito de não saber que se ocupam, e as nações de candomblé, né, que tem a cultura de bolar no santo, eles sabem que se ocupam, eles sabem que bolam no santo. Essa é a diferença. Antônio pergunta, Pai Rubilar, qual a diferença entre batuque e candomblé? As diferenças culturais são muitas, até porque
A maioria das nações de candomblé não existem no Rio Grande do Sul. Por exemplo, nós não temos a nação Angola, que é o candomblé de Angola. Nós não temos o Queto aqui no Rio Grande do Sul. Apesar do Queto ser uma nação de origem iorubá e tem algumas coisas, tem algumas semelhanças com as nações do Rio Grande do Sul. Então, assim, a diferença de culto é enorme, é muito grande realmente. Bem, pessoal, voltamos aos nossos comerciais. Daqui a pouco eu volto com mais perguntas. Em Pelotas, há muitos anos no mercado, a Injetrônica Renasson conta com serviços de regulagem eletrônica de motores, consertos e vendas de centrais de injeção eletrônica, escaneamento de veículos e limpeza e equalização de bicos injetores. Injetrônica Renasson fica na rua Marechal Deodoro, 363. Agende o seu horário via fone WhatsApp 53 30 25 18 88. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Centro de Atividades Físicas Supera. Aulas de pilates, musculação, treinamento físico-funcional, fisioterapia e atendimento nutricional. Você nunca treina sozinho. Agende sua aula experimental gratuita. 98454-1414. Fale com a equipe Supera. Memorial Pet São Francisco. Com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco. Seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 984450095. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizza e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza. É Pizzaria Open, na Bento, 3951.
voltamos ao programa Pai Rubilar Uilemi Axé. Temos uma pergunta aqui bastante interessante de Maria Soares. Pai Rubilar, qual o significado da quartinha? Esta é uma pergunta de extrema relevância, eu considero uma pergunta de extrema inteligência, porque a grande maioria das pessoas que está dentro da nossa religião não se deteram a isso, né? Apesar de conhecer alguns rituais e tudo. E essa pergunta, ela me remete o princípio e o fim da existência do ser humano na Terra. Muito bem. A quartinha, ela carrega a água da vida. O que seria a água da vida? A água que gera a vida. Esta água representa o líquido amniótico. A quartinha representa o útero feminino. Se nós analisarmos todos os mamíferos, não só o homem, né? Todos os mamíferos são gerados dentro de um útero, alimentados através do líquido amniótico. Muito bem. São gerados através do líquido amniótico. E a quartinha é uma representação do útero, do corpo da mulher, do útero da mulher, que é o que gera a geração de vida na Terra. Entendeu? É a capacidade de gerar. Tanto que quando alguém da nossa cultura chega ao fim da sua existência, acaba falecendo, um dos primeiros atos que se faz, isso é uma coisa que é velada, mas eu vou falar, não tem porquê, porque existia um hábito antigamente que as pessoas, quando eram novas na religião, não deveriam saber certas coisas. Algumas coisas eu acredito que sim, outras não. Então, um dos primeiros atos, quando falece um batuqueiro, chamado de batuqueiro, já as nações de candomblé já é diferente, eles têm a cuia, nós não temos. Um dos primeiros atos é derramar esta água da quartinha à terra, que significa do pó ao pó voltarás. Isto quer dizer, esta vida cessou, está retornando à terra e não haverá mais capacidade de gerar vida, porque chegamos ao final desta vida na Terra. Então, eu acho bastante interessante que as pessoas tenham uma compreensão do real significado, porque tudo que nós fizemos na religião, tudo que temos no assentamento, a quartinha, tudo tem um significado. Cada serviço de religião que a gente faz, para as pessoas, eu costumo dizer o seguinte para os meus filhos, que eu ensino os meus filhos dentro da minha casa. Serviço de religião, e religião não é receita de bolo. Na verdade, são combinações químicas que causam efeitos sobre a natureza do ser humano ou sobre a natureza da Terra. E para isto é necessário que as pessoas tenham um conhecimento de causa e que sigam as determinações do seu orixá. Porque, na verdade, cada pessoa que chega em nossa casa tem os seus problemas, as suas peculiaridades, as suas necessidades físicas e espirituais. E para isto é necessário que o orixá identifique e nos transmita que tipo de patologia, que tipo de problema essa pessoa tem,
e o que exatamente fazer no caso dela e para ela. Né? Porque a composição química de uma pessoa não é a mesma da outra. Né? Tem uma questão de genética, alimentação. Então, as necessidades, né, de cada um diferem. Né? A grosso modo, digamos assim, para vocês entenderem. Por exemplo, uma pessoa chega numa casa de religião, ou no médico, ela está com deficiência de vitamina A, outro está com deficiência de insuficiência de vitamina B, ou D, né? E essas coisas nós encontramos na natureza, né? E através da religião, fizemos serviços de religião para auxiliar e levar a cura das pessoas. Existem alguns casos assim de cura muito interessantes dentro da nossa religião, e somente as pessoas que acompanham o dia a dia para saber o que acontece realmente dentro de uma casa de religião. Claro, existem também pessoas que não têm conhecimento de causa, existem casas de pessoas que não são idôneas, como isso tem em qualquer lugar. Né? Você procura um médico, ele acerta ou não acerta com você. Você procura um advogado, dá certo ou não dá, isso depende de cada um. Tá? Mas vamos seguir em frente, eu espero ter esclarecido a questão da quartinha, né? Que ela é o símbolo, ela carrega a água da vida, ela representa o útero feminino, que tem a capacidade de gerar vida, né? De gerar axé, gerar força, energia. Entendeu? Por isso, quando alguma pessoa se sente mal, é natural que a pessoa chegue dentro de casa, você dê um pouco de água da quartinha para ela receber aquela água energizada, né? Para acalmar a pessoa e levar um axé de paz, de tranquilidade, de saúde para essa pessoa. Espero ter respondido esta pergunta, e se houver alguma dúvida, as pessoas podem entrar em contato com a produção, que eu terei um imenso prazer em esclarecer alguns fatos. Vejamos aqui. Charles. Pai Rubilar, qual a importância do uniforme tradicional gaúcho nas nações do Rio Grande do Sul? Interessante a pergunta. Interessante. Achei muito interessante, Charles. Na verdade, essa é uma questão cultural, né? O batuque do Rio Grande do Sul, né? Isso começa desde a escravidão. Na época da abolição, antes de sair a abolição da escravidão, a maçonaria teve uma forte influência em auxiliar a fuga de escravos, né? Esses maçons, boa parte deles eram de CTG, eram membros de CTG, né? E isto aproximou, né, os negros da cultura gaúcha, né, e dos seus amigos que os defendiam. Durante a Revolução Farroupilha, todos sabem da existência da Batalha de Porongos, onde os nossos ancestrais, que eram os verdadeiros guerreiros que lutavam pela liberdade do Rio Grande do Sul, porque eles entendiam que para o escravo só tinha duas formas, na verdade, de liberdade: ou morrer lutando por ela, ou vencer a Revolução Farroupilha. Então, a maior força guerreira gaúcha eram os negros, né, que foram traídos e assassinados, né,
na Batalha de Porongos, né? O que aconteceu? Eles foram embebedados, né? E atacados pela madrugada e acabaram falecendo. Como os nossos ancestrais entendiam que eles eram os verdadeiros gaúchos, os verdadeiros revolucionários do Rio Grande do Sul, porque lutavam pela liberdade do seu povo, pela liberdade da sua raça, o seu direito de trabalhar, de arar a terra, de ter a sua própria terra, em defesa dos seus descendentes, em homenagem a esses gaúchos, se formou os uniformes do Batuque Rio Grande do Sul. Os homens de bombacha, né, que é o uniforme gaúcho, tradicional gaúcho e utilizado nos CTGs até o dia de hoje, e as mulheres utilizavam vestido de chita. Isto é relevante, claro que nós não seria uma proposta de voltarmos ao passado, porque hoje existe uma variedade de tecidos, né? De tecidos muito bonitos para o pessoal utilizar em sua roupagem. Mas a verdade é que a gente deve preservar, sim, a nossa cultura, né? Nos apresentar com uniformes, isto é o meu ponto de vista, né? Originários do Batuque do Rio Grande do Sul, e não vestirmos axós do candomblé, né? Porque a cultura do candomblé não tem nada a ver com a nossa cultura gaúcha. Não tem nada relacionado, não há nada relacionado com a nossa história. E nós devemos honrar a nossa história, honrar a nossa ancestralidade, né? Acima de tudo, porque nas horas da dificuldade, não é o ancestral do paulista, do carioca, do baiano, do pernambucano que vai lhe ajudar. Na sua hora de dificuldade, você vai recorrer ao seu ancestral. E se você estiver deixando de praticar a cultura do seu ancestral, talvez ele se revolte contra isso. Se você negar a sua origem, é como seu filho lhe negar. Será que você gostaria disso? Pense nisso. Eu tenho uma visão assim, a minha mãe é a melhor do mundo. Aliás, todo ser humano tem isto, né? A sua mãe, o seu pai é o melhor do mundo. Então, eu acho que o povo de Candomblé, eles agem dentro da característica do estado deles, né? Até porque lá é muito quente, né? E eles utilizam uns uniformes, os axós bem leves, uma roupa bem leve, né? E nós aqui usamos axós já mais encorpados em função do inverno. Temos um inverno frio, né? Eu acho que nós devemos, sim, preservar a nossa cultura e jamais demonstrarmos, de alguma forma, desvalorizarmos as nossas origens e valorizar as origens dos outros. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Em primeiro lugar, a nossa cultura, respeitando a cultura dos nossos irmãos das nações de Candomblé, mas em primeiro lugar a nossa. Nós temos os nossos fundamentos, tudo que nós fizemos tem significado, embora algumas pessoas o desconheçam, né? Não existe necessidade de importar algum fundamento do Candomblé para o Batuque do Rio Grande do Sul. Eles têm o culto deles, existe dentro do culto o fundamento e a beleza do culto deles, e os nossos cultos têm a nossa beleza, né? E os nossos fundamentos, que não são melhores e nem piores, né?
São equivalentes, né? São culturas equivalentes. Muito bem, pessoal. Então, vamos seguir com as perguntas. Gilberto Almeida. Pai Rubilar, que tipo de informação posso adquirir através do jogo de búzios? Bem, essa é uma pergunta complexa, é muito relativo, né? O jogo de búzios é um oráculo que nós usamos para orientação, principalmente quando a pessoa tem algum negócio para fazer, pretende fazer uma grande mudança na sua vida, para saber se há possibilidade de dar certo, quando a pessoa vai realizar alguma viagem, se essa viagem será profícua, né? Quando uma pessoa tem problemas sérios de saúde, porque nós tratamos principalmente da saúde das pessoas, pelo menos na minha nação a gente tem essa preocupação e um conhecimento básico assim, sobre como tratar as pessoas, né? Diversos tipos de patologia. E as pessoas têm que entender o seguinte, a cultura africana, ela converge com a medicina. Por exemplo, né? Se eu vou tratar de alguém chega na minha casa com um problema cardíaco, aí chega lá e diz, eu estou com algum problema cardíaco, eu preciso de uma orientação sua, o que eu posso fazer? De primeiro lugar, eu pergunto se a pessoa foi no médico. Tá? Se ela disse que foi no médico, foi constatado que realmente ela tem esse problema cardíaco, qual é o procedimento? Eu pergunto, faz muito tempo que você foi ao médico? Se a pessoa me disser, faz um ano, bom, então você faz o seguinte, isso mediante consulta eu tenho esse critério. Você vai no médico, peça um eletro para ele vai analisar o seu eletrocardiograma, e vai lhe prescrever um tratamento. Muito bem. Se ele prescrever ou não, independe disso. Então eu vou lhe fazer um serviço de religião específico para coração. 30 dias depois, você deve voltar ao seu médico e pedir a ele um novo eletrocardiograma. Nem que você tenha que dizer que você está com uma dor, né? Porque às vezes o médico não quer refazer o exame, porque acha desnecessário. Mas a questão é a seguinte, quem tem que atestar a melhora do paciente é o médico, não é o babalorixá. Seria muito fácil eu fazer um serviço de religião para a saúde de uma pessoa e eu mesmo dizer para a pessoa que ela está curada, né? Que o problema dela foi resolvido. A religião, ela realmente resolve muitos casos, ajuda muitas pessoas, mas é necessário que haja seriedade acima de tudo, né? Por parte do babalorixá ou da ialorixá, e que exista, né, entre pai de santo ou mãe de santo e cliente, consulente, a seriedade acima de tudo. Então, eu acredito que tenha respondido esta pergunta. Vamos à próxima pergunta. Jusceli. Pai Rubilar, onde o senhor atende e como posso agendar uma consulta? Muito bem, Jusceli. Eu atendo na rua Salvador Balreira, 136, no bairro Fátima. As consultas são marcadas através do telefone do WhatsApp 53984489974. Júlio. Pai Rubilar, o que o senhor pensa sobre a troca constante de casa de axé, de pai de santo,
de pai de santo. Bom, o que eu penso é o seguinte. Minha mãe de santo já dizia isto, pedra que muito rola não cria limo. O que ela queria dizer com isto? A pessoa precisa criar raiz. Mão é uma coisa muito complicada, assim. Por exemplo, quando a pessoa ela não é iniciada na religião, torna-se mais fácil ela encontrar uma casa de religião. Entre aspas, é claro, né? Fica mais fácil a aceitação por parte do seu anjo de guarda, né? Do seu orixá, aceitar a mão de uma pessoa. Desde que esta pessoa acerte na preparação, na feitura deste orixá. Tá? Agora, no caso já de uma pessoa pronta, com anos de religião, aí já fica mais difícil. Às vezes, o orixá não aceita a mão da pessoa. Então, o que eu indico para as pessoas? Quando você perde pai de santo, ou perde uma mãe de santo, e você já é iniciado na religião, você deve procurar uma casa de religião, primeiro que tradicional, né? Que tenha conhecimento de causa. E segundo, você deve procurar orientação espiritual e se tratar nesta casa para ver se o seu orixá aceita aquela mão. O que eu quero dizer com isto? Se a mão daquele pai de santo, o axé daquela casa, vai lhe alimentar espiritualmente, fazendo com que você se sinta bem e que você possa crescer, evoluir na sua vida material e também na vida espiritual. Isso é de extrema relevância para que vocês possam dar seguimento à sua caminhada religiosa na Terra. Então, acredito que isso é uma pergunta interessante e relevante, porque o que uma pessoa não pode fazer é simplesmente chegar numa casa, se ajoelhar e ir para o chão, né? Sem conhecer o pai de santo, sem conhecer a mãe de santo, sem conhecer os fundamentos daquela casa, sem testar aquela mão, né, para ver se aquela mão vai lhe alimentar. Porque isso muitas das vezes a pessoa não conhece, não imagina, não sabe, nunca viu, e acaba entrando numa situação bastante complicada, às vezes tendo sérios prejuízos em sua vida. Não só prejuízos materiais, mas também espirituais. Bom, o programa Pai Rubilar de Ogum, o Axé, o Elemi Axé está encerrando. Uma boa noite a todos, um bom axé, que Ogum abençoe a todos, que Oxalá nos ilumine e nos traga bastante paz, saúde, fartura e prosperidade. Axé para todos. Eu canto na voz, namoro, eu sou gordo e ela é bom.